Olá, eu sou a professora Carolina Fernandes, da Universidade Federal do Pampa, e eu estou aqui no campus Bagé para falar para você que o grupo PET Letras deste campus está comemorando 10 anos de funcionamento. Sim, 10 anos de sua fundação. Em 8 de dezembro de 2010, o grupo PET Letras foi incorporado ao Programa de Educação Tutorial do MEC. E desde então são várias propostas que nós temos desenvolvido. Confere nesse vídeo. Primeiro, você sabe o que é o PET? O PET é um programa de educação tutorial financiado pelo FNDE, cujo objetivo é promover uma formação ampla e de qualidade acadêmica aos envolvidos nos projetos e ações do grupo. Nesses 10 anos já foram muitos projetos e ações desenvolvidos pelo grupo do Campus Bagé. O grupo iniciou sob a tutoria da professora doutora Helenice Mariela Rosa e tinha como propósito investigar sobre as mídias digitais emergentes, relacionando esses estudos às possibilidades da intervenção colaborativa na região do Pampa, por meio de ações de ensino e extensão. No período de sua gestão, que foi de 2010 a 2014, o grupo desenvolveu o blog Com.Texto Digital, uma mídia que proporcionava o compartilhamento de trabalhos e informações que envolviam a relação entre as novas mídias e o ensino-aprendizagem, desenvolvido pelos bolsistas do programa. Olá, meu nome é José Ricardo, eu sou professor de língua portuguesa e língua inglesa. Eu concluí a minha graduação em língua portuguesa e língua inglesa na Unipampa em 2013 e eu já vinha de uma carreira na publicidade, então foi bem interessante a minha aproximação com a questão da extensão da pesquisa e do ensino. E logo que se encerrou o meu trabalho com o Vozes ao Pampa, que era o grupo da professora Vera, eu acabei caindo no PET, que na época se chamava PET Contexto Digital, e que tinha justamente essa abordagem. Ele visava pesquisar, a criar trabalhos a respeito das questões digitais. E foi bem interessante porque tem essa abordagem da tutoria, ou seja, nós devíamos ter a prerrogativa de criar, de trazer propostas, de buscar respostas. Isso foi bastante interessante. O trabalho, o contato com os meus colegas foi genial. E uma coisa que o PET me trouxe nesse sentido é algo que eu vejo hoje. Hoje eu estou em sala de aula no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, e eu vejo coisas que nós, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nós tínhamos o trabalho de levar para os professores, foi uma das nossas propostas mais interessantes, o uso das tecnologias no espaço de ensino em oficinas que nós levávamos aos professores. Nós, alunos, víamos a necessidade de desenvolver esse aspecto do nosso trabalho, esse aspecto do uso das tecnologias. Então eu vejo que o PET ele ampliou em muito a minha capacidade questionadora. Eu vejo que até hoje eu trago trabalhos, memórias e inclusive um contato com as fragilidades do espaço de ensino que eu não teria se eu não tivesse ingressado no PET, porque o estágio ele é muito protegido, ele é muito cercado e ele é muito limitado, é um recorte. Com o PET nós íamos para o espaço de ensino e nós buscávamos fragilidades no espaço de ensino e soluções. Isso eu acho que foi fundamental e vai ser fundamental na minha carreira. Eu vejo com toda certeza que eu me transformei num professor um pouco tutor, vendo a possibilidade de uma carreira universitária. Eu vejo que eu vou ser um professor universitário, particularmente tutor. E eu já sou, no ensino fundamental e médio, um professor que tem esse olhar da tutoria, de desenvolver a independência intelectual, a autonomia intelectual do aluno. Eu acho isso muito importante. Em 2015, a doutora Carolina Fernandes é aprovada para o processo seletivo e se torna nova tutora do grupo PET Letras. Tiveram destaque nesse período projetos de extensão de leitura nas escolas, asilos e abrigos, rodas de conversa dentro da universidade, de leitura literária, pesquisas na área de letras e também ensino de língua espanhola e língua inglesa, além da produção da 6ª e 7ª edição da revista Informe Letras.
Dali pessoal do PET, tudo bem? Prazer, eu sou o Carlos, talvez alguns de vocês me conheçam por Kurt. Tive o prazer de fazer parte do PET em 2 oportunidades. Lá no final de 2011 com a professora Helenice e alguns anos depois fiz parte da grande turma do projeto com a professora Carolina Fernandes. Eu lembro que nas minhas 2 passagens o enriquecimento para o meu currículo foi grandioso. Acabei trabalhando os eixos de ensino, pesquisa e extensão, além das atividades culturais, o que me proporcionou mais de 4.000 horas em atividades complementares de graduação. Com isso, a minha experiência no PET, nas minhas 2 passagens, aliando-se às outras bolsas que tive a oportunidade de participar na universidade, só enriqueceram o meu currículo. Hoje eu vejo a universidade como uma porta de entrada para quem vislumbra a melhoria na educação. Então, fazer parte do programa de educação tutorial, o PET, acabou alavancando a minha vida profissional pelas experiências que tive. Então, um dos projetos que a gente mais destaca pela participação junto ao grupo da professora Carolina Fernandes foi a revista PET, que nós produzimos, a revista Informe, que fazia uma homenagem ao Eduardo Galeano e ao Uruguai. Então, nessa oportunidade, nós produzimos uma revista detalhada sobre as curiosidades do país vizinho, sobre vida e obra do Galeano, e fomos até Montevidéu, no Fórum de Língua das Américas, no FLA, fazer a apresentação desse nosso material. Então, isso acabou gerando um bom resultado para as próximas edições, para os próximos eventos que foram feitos a partir desse nosso contato com o PET. Então, os 10 anos do PET eles vêm para se somar a todo o esforço que a comunidade acadêmica faz, a todo o esforço que a professora Carolina faz e aos nossos colegas bolsistas. Então, não desistam da educação, não desistam dos seus sonhos, sigam em frente. Olá, meu nome é Grace Kelly, eu fui bolsista do programa de educação tutorial PET Letras do ano de 2015 ao ano de 2016, finalzinho de 2016, quando eu concluí a minha graduação em Letras Português e Inglês. O PET ele representou para mim uma etapa muito especial e essencial na minha formação acadêmica. Apesar de eu já ter participado de outros projetos, de outros programas, o PET ele foi muito essencial, pois eu amadureci muito como pessoa, eu obtive muitas experiências, todas essas experiências foram enriquecedoras para o meu currículo, pois logo após a minha formação eu já ingressei no mercado de trabalho. Também quando eu vim morar aqui em São Paulo, logo que eu já vim para cá, eu já consegui ingressar no mercado de trabalho, por conta também do meu currículo. No PET, eu desenvolvi muitas habilidades, muita autonomia, muitas responsabilidades, muita independência. E isso foi essencial para mim, tanto como pessoa quanto profissional. No PET, no período que eu estive no programa, eu me dediquei a vários projetos, tanto de ensino quanto de pesquisa. Porém, o projeto que eu mais participei e mais me dediquei foi o projeto de extensão de leitura para idosos. Esse projeto ele tinha o objetivo de fazer leituras de poesias, contos em asilos da cidade de Bagé. A gente fazia esse projeto em dois asilos, um era uma creche para idosos. Os idosos eles ficavam apenas no período do dia nessa creche, e o outro era um asilo muito conhecido da cidade. A gente fazia leitura, depois a gente fazia uma conversa com os idosos, conversava acerca das impressões de leitura que eles tiveram. Eles sempre contavam memórias sobre todas as poesias, elas despertavam muitas memórias neles, e era muito legal. O projeto era muito marcante, muito emocionante. Ele foi muito emocionante, porque todos os dias que a gente ouvia muitas histórias do passado. Todas essas poesias despertavam muitas memórias, e os idosos eles contavam pra gente. Foi um período muito importante na minha vida, pois eu amadureci, eu me transformei muito, eu mudei muito, eu comecei a olhar para muitas coisas com outro olhar, um olhar mais sensível, um olhar mais humanizado. E também o PET, através desse projeto, por meio desse projeto, ele fez com que eu tivesse muito mais empatia pelo próximo e um olhar muito mais humanizado. E eu agradeço muito ao PET por eu ter feito parte dessa história,
do PET Letras da cidade de Bagé, da Unipampa Bagé. E eu sempre lembro com muito carinho de todos os projetos, de todo o tempo que eu fiquei, de todas as experiências que eu obtive. Eu gostaria apenas de deixar uma frase de um grande filósofo que me marcou muito durante a minha graduação, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu agradeço muito ao PET, estou muito feliz em ter feito parte desse programa durante um período pequeno, mas muito enriquecedor para a minha formação. E eu gostaria de parabenizar pelos 10 anos e dizer que eu me sinto orgulhosa e honrada em ter feito parte da história do PET Letras da Unipampa de Bagé. Então, eu sou o professor Éder Rodrigues, eu sou graduado pela Unipampa desde 2019. Eu tenho habilitação em línguas portuguesa e língua inglesa, e suas respectivas literaturas, é claro. Falar do PET ele é muito simples, muito fácil e muito prazeroso. Por quê? Depois que eu entrei no PET, no final de 2014, início de 2015, se eu não me engano, eu tive a oportunidade, a possibilidade de perceber e aprender várias experiências culturais, tanto no âmbito cultural quanto no âmbito profissional. E essas oportunidades fizeram enaltecer, engrandecer, enriquecer o meu currículo Lattes. Por exemplo, depois que eu entrei no PET, eu comecei a participar de vários simpósios e seminários. Nós, da equipe do PET, não fui só eu, passeamos bastante pelo Rio Grande do Sul. Fomos em Porto Alegre, fomos em Jaguarão, fomos em Livramento, participamos de vários CIEPs em Alegrete, em Rio Grande, aqui em Pelotas, Santa Maria, por todo lado que a gente ia. E a turma era muito unida, acredito que seja assim até hoje. O fórum mais importante que nós fomos foi no evento em Montevidéu, no 8º FLA. E nesse evento nós lançamos a primeira edição da nossa revista. E nessa ocasião nós estudamos durante a metade do ano sobre a vida e a obra de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. É uma leitura muito boa, muito prazerosa, que eu recomendo para vocês, junto com este livro aqui, o Livro dos Abraços. Trabalha a vida de Eduardo Galeano como escritor e qual é o viés, o olhar que ele tem sobre a América Latina, que é uma América invertida. Falar da revista também é muito bom, sabe por quê? Porque toda vez que nós íamos para o PET e trabalhava a revista, existia uma troca enriquecedora de conhecimento, porque abriu uma janela para um universo que a gente não conhecia, que era explorar novas leituras distantes da realidade da universidade, procurar galgar novos olhares por aí. Queria também dar parabéns para nós, pelos 10 anos da nossa revista, e que não parem de pesquisar, porque essa é a finalidade, enriquecer o currículo através de pesquisa e levar essa pesquisa para o âmbito profissional. Um abraço para todos vocês, até mais. Olá, eu sou a Aline, eu fui bolsista do PET Letras de setembro de 2015 a março de 2017. Durante esse período, eu participei de vários projetos que foram importantes para minha formação profissional, dentre eles o Grupo de Estudos Linguísticos, que tinha como objetivo reunir alunos do curso de letras para discutir conceitos linguísticos, fazendo assim a relação teoria-prática. Além do grupo de estudos, eu participei também do projeto de extensão de leitura para idosos, onde coletávamos e analisávamos os discursos das idosas. A partir do projeto de extensão, foi feita uma pesquisa em grupo entre eu e minhas colegas, onde apresentamos essa pesquisa em diversos eventos em formato de pôster e apresentações orais. Além de todos esses projetos de ensino, pesquisa e extensão, o PET ainda oferece a possibilidade de trabalhar em grupo. Nos ajuda a desenvolver essa habilidade, sendo que vamos utilizá-la quando formos trabalhar nas escolas, já que o trabalho do professor nunca é feito sozinho, sempre em conjunto, com a direção, os pais e os alunos. Para concluir, eu queria dizer que o PET contribuiu muito para a minha formação profissional. Eu aprendi a relacionar a teoria com a prática, a desenvolver a escrita acadêmica e a progredir no trabalho em grupo. Bom, meu nome é Everton, eu fui bolsista do PET de 2015 até 2017.
né, que compreende mais ou menos da metade da minha formação, né, na Unipampa até a formatura. E eu trabalhei com 2 tutoras diferentes, né, a professora Carolina Fernandes e a professora Mônica Cassana. Para mim, o que representa o PET, né, foi um divisor de águas na minha formação, né, principalmente pela questão da autonomia. Né. Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais assim, que o PET trabalha nos alunos. Qualquer professor que vá se tornar pesquisador, né, ou que vai investir na sua carreira, fazer um mestrado, fazer um doutorado, essa questão é muito importante de estar desenvolvida. E o PET, durante a graduação, é uma oportunidade para trabalhar também essa qualidade. Outra coisa que é muito importante da gente falar é que o PET ele valoriza as habilidades diferentes das pessoas, né, o que elas têm para trazer para o projeto. Por exemplo, eu trabalhei com questões de ilustração, né, no tempo que eu tive no PET. Inclusive o logo, né, foi uma criação minha durante uma aula na Unipampa, que não era da professora Carolina, né. Eu acabei desenhando esse logo porque eu via que os outros projetos eles tinham o logo próprio, né? O PET Engenharias tinha lá a sua engrenagem e tal. E eu estava pensando que a Letras também precisava de uma identidade desse tipo. Então, inclusive, num caderno que era de uma colega minha, Raquel, que também fez parte do PET, né? A gente desenvolveu esse símbolo, a gente criou ele com a ideia da coruja e das cores, inclusive com a ajuda da professora Carolina também. E, além disso, eu também consegui utilizar essas habilidades na criação da revista Informe, que nós fizemos a 7ª edição, né? Tem algumas gravuras ali que foram de autoria, né? E inclusive a capa. Então, assim, isso valoriza o aluno, né? O aluno se sente valorizado também nessa questão de ter algo próprio que é valorizado para o grupo, né? E essas habilidades ajudam a dar suporte também para os colegas. Eu trabalhei em alguns projetos, né, do PET voltados para a área da literatura, que é justamente a área que eu estou ingressando no mestrado. Então, para mim foi muito importante ter suporte do PET para ir além da sala de aula. E eu acho que esse projeto é fantástico nessa oportunidade que ele dá para os alunos de participarem, né, e se aprofundarem no conhecimento científico nas áreas que são de interesse. Além disso, né, a gente pode destacar a participação em eventos, que o PET ele sempre nos incentiva a participar de eventos acadêmicos, seja o CIEP, seja, né, qualquer um que for da área da letras institucional ou que seja de uma outra universidade. Eu acho que isso também é muito importante, porque ali a gente se sente valorizado, a gente vê que aquilo está fazendo a diferença na nossa própria formação e no nosso currículo. A experiência de trabalhar com PET foi maravilhosa, né? A gente tinha um grupo muito bom, que era formado por pessoas diferentes e justamente por isso, né, por essa diversidade, foi o que permitiu a gente se completar, né, criar aquele entrosamento durante as nossas produções. Eu acho que isso aí é algo que vai ficar marcado para mim para sempre. Por motivos de doença, a professora Carolina teve de se desligar do programa. Em seu lugar, assumiu a professora doutora Mônica Cassana. Durante sua permanência no PET, de 2016 a 2018, o grupo deu continuidade a algumas atividades que já vinham sendo desenvolvidas e outras foram implementadas, como o projeto de dicionário de sentidos, as rodas de conversa e o Cine Debate, além de outras ações de ensino e de pesquisa. Me chamo Renata, fui bolsista do PET Letras de setembro de 2015 até fevereiro de 2020. Durante esse período, tive a oportunidade de participar de diversos projetos voltados para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Vou destacar aqui um projeto que foi muito importante para a minha formação, que é o projeto Diálogos com a Comunidade, projeto no qual nós discutimos temas que precisam ser debatidos na nossa sociedade. Conversamos, dialogamos sobre questões raciais, sobre sexualidade, sobre a prevenção de suicídio, entre outros assuntos importantíssimos. Para finalizar, então, queria dizer que desejo muito sucesso para quem está participando do programa. Agradeço imensamente pelo convite para estar aqui hoje falando um pouco sobre a minha experiência dentro do PET.
Olá, eu me chamo Adriano e eu fui bolsista no PET Letras de novembro de 2016 a janeiro de 2020. Ter participado do PET foi muito importante para mim, porque eu tive a possibilidade de fazer parte de projetos que contemplam a tríade ensino, pesquisa e extensão. Todos os projetos contribuíram significativamente para minha caminhada acadêmica, em especial o projeto Palavras à Infância, em que eu tive meu primeiro contato com a sala de aula, e o projeto Rádio Uni, Saberes em Diálogo, em que eu pude trabalhar em equipe, ver a importância do trabalho em grupo, desenvolver habilidades que eu tinha um conhecimento muito raso e também aperfeiçoar minha comunicação, a minha oratória. Dentro do PET eu também pude submeter resumos, apresentar trabalhos em eventos acadêmicos, como os eventos do próprio PET, em eventos da Unipamp e de outras instituições de ensino, o que consequentemente me fez aderir à cultura de prestigiar os eventos científicos. Eu não posso deixar de mencionar que os frequentes exercícios de escrita, principalmente a escrita de artigos para a revista Informe, foi uma atividade muito proveitosa para que eu tivesse uma familiaridade com o texto acadêmico, o que fez toda a diferença na hora de escrever o TCC. Ter sido petiano é um orgulho para mim. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte do PET. Muito obrigado. Após o desligamento voluntário da professora Mônica, a professora Carolina Fernandes retorna à tutoria do PET Letras, implementando novos projetos combinados às ações já consolidadas pelo grupo. Destacam-se nesse cenário atual o projeto de extensão Rádio Universitária Saberes em Diálogo, através do qual o grupo opera a Rádio Uni dentro do campus Bagé. O projeto de pesquisa Análise de Discursos de Resistência, fundamentada na análise materialista do discurso. Os encontros literários, que envolvem 2 projetos na área da literatura. O projeto de extensão Diálogos com a Comunidade, que combina as ações da roda de conversa e do cine debate, além do projeto de ensino, oficinas e produção textual, necessária para a formação técnica dos petianos e dos demais acadêmicos. Olá, eu sou a Maria Carolina, sou de Capão da Canoa e faço parte do atual grupo de bolsistas que compõe o PET Letras em 2020. A gente desenvolve o trabalho de pesquisa no grupo Análise de Discursos de Resistência. Eu obtive o contato com a AD na disciplina Cinema, Psicanálise e Discurso e despertou um enorme interesse como área de estudos. Antes de ser bolsista do PET, eu fui bolsista CNPq e desenvolvi um trabalho estudando o estilo em gêneros discursivos. Quando eu entrei no PET, eu pude ampliar os conhecimentos que eu já tinha e pude aprofundar meus conhecimentos sobre AD. As análises produzidas pelos bolsistas sobre orientação da professora tutora são divulgadas em eventos e artigos acadêmicos em nossa revista Informe Letras. Publicada na plataforma digital ISU, onde as últimas edições constam com mais de 2.000 visualizações e cuja linguagem acessível objetiva popularizar a pesquisa na área de letras. Para ampliar a divulgação de informação e conhecimento, o Grupo PET Letras desenvolve a Rádio Uni, projeto de web rádio realizada pelos petianos, cuja programação é feita pelos próprios acadêmicos com a colaboração de outros cursos e especialistas e membros da comunidade local. Por meio desse projeto de extensão, o grupo promove a interação da universidade com a comunidade externa através das composições autorais de artistas da cena musical da cidade e de entrevistas e informativos que debatem temas dos campos acadêmicos, científicos, literário e artístico-cultural, com a participação de diferentes especialistas e membros da sociedade. O eixo extensão ainda conta com mais de 2 atividades: as rodas de conversa e o cine debate. Esse ano realizamos 3 importantes rodas sobre educação para a diversidade, assédio e lugar de fala. O projeto de ensino a oficinas de produção textual é aberto à comunidade acadêmica e esse ano foi desenvolvido de forma remota por conta da pandemia de coronavírus. Eu e meu amigo, também petiano Gilberto, elaboramos o trabalho das salas de cinema para salas de aula, onde utilizamos o AD para analisar as linguagens dos filmes infanto-juvenis. O PET como um programa que objetiva desenvolver a cidadania
e responsabilidade social, durante a pandemia organizou uma ação solidária que distribuiu cestas básicas, máscaras e álcool gel 70 produzido pela Unipam a acadêmicos e membros da comunidade em situação de vulnerabilidade econômica. Nós, como grupos, estamos constantemente desenvolvendo as habilidades acadêmicas, profissionais e humanas importantes para a nossa consciência social. No seu compromisso ético e responsável com a formação acadêmica e humana dos membros do grupo, o Grupo PET Letras já realizou projetos que atingiam não apenas o público universitário, mas também idosos asilados, escolares, crianças em abrigos. Também demos escuta a movimentos negros, LGBT+, também a comunidades de periferia e de centro. Estamos dispostos a fazer muito mais. Curtam nossas páginas, nos sigam nas redes sociais para não perder nenhuma atividade. Quer saber mais sobre o nosso grupo? Acesse nossa página institucional disponível no site da Unipampa e acompanhe também a divulgação de nossos trabalhos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.